E aí pessoal, tudo bem? Começando agora o episódio de número 211 do Sessão às 6. Sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e aqui continuamos com os filmes selecionados por vocês que votaram na enquete lá no Instagram. Quem não segue já fica ligado, é @Sessão às 6. Além dos filmes favoritos de 2024, 2 filmes foram selecionados por vocês para ganharem um podcast e é sobre eles que a gente vai conversar hoje. O Alto da Compadecida 2, a continuação, de um clássico icônico do cinema nacional, e Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, o primeiro filme live action de um dos personagens mais populares do Maurício de Souza, que já marcou a vida de tanta gente, inclusive a minha, Com 2 filmes vocês já sabem o esquema, O episódio vai ser dividido em 2 partes, ambas com spoilers, beleza? Mas a primeira é sobre o Alto da Compadecida 2 e logo em seguida o filme do Chico Bento, tá bom? Bora começar então com a primeira parte, sempre bom começar pelo começo, Com a sinopse de O Alto da Compadecida 2. Espero que gostem. Após 20 anos desaparecido, João Grilo retorna para a cidade de Taperoá e reencontra com seu fiel escudeiro Chicó, que carrega adiante a história de que Nossa Senhora operou um milagre e ressuscitou o amigo. É dirigido por Miguel ou Guel Arraes, que inclusive também dirigiu o primeiro, e a Flávia Lacerda. É baseado na peça de Ariano Suassuna e até o momento ainda está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Beleza, eu queria começar dizendo que eu nunca fui muito fã do gênero faroeste ou western, seja nacional ou internacional. Filmes que se passam em um deserto ou em uma região mais seca, muitas vezes com histórias de cowboys, dificilmente é algo que me atrai. Não que todos os filmes sejam assim, devem ter filmes ótimos desse gênero, mas os que eu já vi tendem a contar histórias muito lentas ou chatas ou sem um ritmo bom. E tô falando isso porque, na minha opinião, mesmo não se passando no Velho Oeste ou tendo cowboys, eu considero o primeiro Alto da Compadecida um filme desse gênero. Se passa na Caatinga, é um filme de época, não tem cowboys, mas tem cangaceiros e saqueadores. E é um dos únicos filmes desse gênero que eu gosto. Que apesar de ter elementos que remetem ao faroeste e tudo mais, ainda assim é uma história que me prende, tem personagens carismáticos, com uma história destacando uma amizade muito bonita e ainda cheia de elementos religiosos, mas sempre de uma maneira inclusiva, respeitosa, mesmo para quem não se identifica com o cristianismo. Pra mim foi aquele clássico filme que logo crianças já colocam pra você assistir por ser uma produção tão marcante na história do nosso país. Ainda mais destacando o Nordeste com muito coração, Dito isso, fiquei bem chateado por não ter conseguido reassistir o primeiro filme antes de conferir esse segundo nos cinemas. Faz anos que não assisto, jurava que ia dar tempo, mas acabou nem dando certo. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi que as pessoas que já tinham visto estavam falando que era ruim, várias críticas negativas na internet, mesmo sem você clicar só pela capa ou pelo título, já sabe que a crítica vai ser uma bomba. Então, indo pro cinema, tava curioso para ver se realmente era para tanto e se eu ia me perder por não lembrar de tudo que rolou no primeiro. Então, começando pelos pontos positivos, queria dizer que, para minha surpresa, o filme é feito pensando justamente em pessoas como eu que não tinham uma memória completa do filme de mais de 20 anos atrás. Isso porque, constantemente, a própria história aqui relembra dos principais acontecimentos. O tiroteio na cidade, a morte de João Grilo, seu encontro com o diabo, Jesus e a Virgem Maria e sua ressurreição. Inclusive o filme é montado de forma que traz todas essas cenas aqui de novo para garantir que você lembre por serem tão importantes para essa continuação. Então essa ajuda da própria edição, montagem, da história que nos relembrou tudo isso foi bem inteligente para garantir que a distância entre o lançamento do primeiro filme e o segundo não seja um problema que vá afetar o divertimento das pessoas indo ao cinema. E eu agradeço muito por isso. Sobre o filme em si, nossa, é super divertido. É muito bom ver que partes do primeiro que acabaram virando a essência da história estão todas aqui de volta. E na minha opinião, retornam com o mesmo carinho e zelo
desde que vimos esse pessoal pela última vez. Tô falando justamente dessa amizade entre Chicó e João Grilo, que vivem se zoando, mas é um ótimo exemplo de que, mesmo com as dificuldades, com a pobreza, a seca, não importa a situação em que eles estejam, a vida sempre pode ficar mais leve com um amigo do lado, que é leal, tem um carinho por você, e eles mostrando isso sempre com coragem e muito bom humor. Pra mim, realmente eles conseguiram, depois de todos esses anos, manter essa amizade em destaque, o que é essencial pro sucesso dessa continuação. Se a relação deles tivesse sido minimamente deixada de lado, o filme não seria tão bom quanto foi. Agora, outra parte que continua sendo representada com muito respeito são os elementos religiosos. Mesmo a história se passando em uma cidade fictícia do sertão, né, como eu falei, chamada Taperoá, o Ariano Suassuna baseou suas obras nas suas vivências no sertão da Paraíba, ou seja, uma região marcada historicamente pela fé, pela adoração a certos santos, e por isso é importante trazer a relação dessa comunidade com o cristianismo, né? Aqui a gente vê como a religião pode servir como uma fonte de esperança e consolo para as pessoas. O João Grilo é visto como uma celebridade por causa da intervenção divina, vira uma figura popular conhecida pela comunidade. Inclusive, eu não me importaria de ter visto até mais disso, de como que esse acontecimento afeta a fé daqueles que vivem ali na pobreza, sem água, como que na visão deles suas vidas mudaram por causa disso. É um assunto interessante. Tudo isso acaba sendo um ponto positivo, não só por terem trazido esse tema de volta e por trazer com tanta criatividade e respeito, mas por não terem o objetivo de precisar convencer ninguém de que todo mundo precisa ser cristão. Eu espero muito não ser mal interpretado na minha fala, mas na minha opinião esse filme não é, assim como o primeiro também não foi, um convite, um incentivo para o público se converter para o cristianismo. Tanto que a gente está falando de um país que tem múltiplas religiões aí, acaba dando a oportunidade para quem não pratica essa religião de também assistir tranquilamente e curtir sem nenhum problema. Não é uma propaganda para se conseguir mais fiéis, nem nada disso. Se fosse isso, o primeiro filme não teria sido o sucesso que foi. Em ambas as histórias, temos um retrato da realidade de pessoas que vivem em áreas onde a fé é o que dá sentido à vida, até como uma forma de resistência, esperança também, e sendo também um exemplo da identidade cultural de uma região. E ver tudo isso aqui de volta, com muito humor e leveza, também era algo essencial que não tinha como ser deixado de lado. Outros pontos positivos que vale comentar são os mais técnicos. Mesmo ficando óbvio que essa continuação foi gravada dentro de um estúdio e não no sertão mesmo, como foi o caso do primeiro, nunca sentia que a qualidade da história diminuía por causa disso. Os departamentos de luz, a fotografia fizeram um trabalho muito bonito em bolar maneiras de valorizar as cores. Não é porque se passa no Nordeste que a gente tem que assistir uma paleta de cores triste e sem vida, até porque não representaria o Nordeste de fato. Várias vezes era surpreendido com o uso das cores e a fotografia foi um resultado muito positivo que também vale a pena trazer aqui. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos? Apesar de todos esses pontos, tiveram outras questões mais negativas que também vale a pena trazer aqui pra crítica, que inclusive eu queria saber se vocês concordam ou não. Assim, os primeiros 30 minutos desse filme são muito interessantes, porque se você parar pra pensar, são várias oportunidades perdidas do que esse filme poderia ser. Na minha opinião, eu diria até que são falsas promessas. A história toma rumos que deixa implícito que certos assuntos vão ser abordados e desenvolvidos para no fim você perceber que a história não era nada disso. Por exemplo, no começo nós temos bastante a pauta da água, que durante o período eleitoral, magicamente os candidatos se sentem no desejo, na vontade de distribuir água para as pessoas sofrendo com a seca. E isso sozinho é um assunto muito interessante, só isso já é pauta suficiente para passar o resto da história explorando e desenvolvendo como que isso impacta as pessoas que votam nesses candidatos. Aí depois eles dois tentam roubar a água que fica nas terras do cara, e é isso. De repente deixa de ser um assunto relevante.
Depois o foco vira o impacto do rádio em pequenas cidades, como que uma novidade como essa, que é vendida, transmitida e apresentada pela mesma pessoa, sem competição alguma, pode afetar a opinião pública. E ainda tem a questão das parcelas com juros, que no fim das contas o consumidor é explorado, pagando mais do que o valor do produto em si, e muitas vezes nem percebe, né? Falando sério, pessoal, os primeiros 30 minutos desse filme trazem reflexões e ideias muito boas, que se continuassem no centro da história, podiam elevar ainda mais o filme que tá nos cinemas agora. O que mais me frustra é que o filme sozinho se colocou nessa situação. Eles trazem todas essas questões para servir só para apresentar os dois personagens que estão concorrendo nas eleições. Não sei vocês, mas eu adoraria ter visto mais do único rádio da cidade, da democratização da água. O início do filme traz vários quase, né? Nós quase trouxemos comentários interessantes sobre a água servida em moeda de troca em comunidades pobres, né? Nós quase trouxemos mensagens sobre como o capitalismo está entrelaçado com os meios de comunicação. Então, é uma pena, de verdade. Agora, uma coisa que eu já não gostei muito, confesso a vocês, foram as cenas do João Grilo naquele purgatório, sei lá, conversando com o diabo, Jesus e a Nossa Senhora. Primeiro, eu sei que foi uma escolha criativa, mas não sei se curti muito a revelação do João Grilo ser o diabo e Jesus, ser tudo interpretado pelo mesmo ator. Eu sei que é pra passar a ideia de que existe o bem e o mal em todos nós, e de no final da vida nós mesmos encararmos nossas diferentes versões, os acertos e erros e etc, beleza. Mas levando em consideração que no primeiro filme tivemos diferentes atores interpretando diferentes personagens, trazer uma sequência onde 3 pessoas são interpretadas pelo mesmo ator, mano, sei lá, por um momento eu cheguei a pensar se isso não era pra economizar no orçamento do filme, porque pra mim não foi uma mensagem tão forte ao ponto de precisar ser tudo o mesmo ator. Não acho que fizeram muito, né, com essa revelação. Outra coisa dessa cena que não funcionou pra mim foi a ideia de transformar num julgamento de tribunal, fazendo Jesus ser o juiz, a Nossa Senhora sendo a advogada de defesa. Você transformar uma cena tão humana e emocional como foi no primeiro filme, mas aqui fazendo figuras religiosas agirem como se estivessem em um tribunal, fazendo Nossa Senhora gritar "eu protesto", não funcionou muito pra mim. Mas isso pode ter sido só eu, né? Pode ter sido mais uma particularidade aqui minha. E uma última coisa. Quando assistia o Alto da Compadecida, não sei se era porque eu era criança, mas sempre achei as sequências no purgatório bem perturbadoras e tensas. O diabo que às vezes aparecia com a cara deformada, as portas do inferno se abrindo e puxando todo mundo. Lembro de ficar com muito receio pelos personagens, por não saber direito que destino cada um teria naquele momento. Claramente eram as partes mais tensas e decisivas da história. Aqui, mesmo o João Grilo se encontrando na mesma situação, você não sente tanto o risco ou fica com receio de que ele vai morrer de fato ou parar no inferno. Na verdade, muito pelo contrário, durante toda a cena, você meio que já sente que tudo vai dar certo e que ele vai ressuscitar de novo. No primeiro filme, a chacina acontece por causa de uma invasão de cangaceiros. Você vê muita gente morrendo. E no meio disso tudo, João acaba levando um tiro. Tudo nessa parte do filme é feita para dar um clima mais tenso, né? As mortes, o diabo, o medo de ir para o inferno. Aqui não tem nada disso. Essa construção na história de que tem muita coisa em jogo, que talvez as coisas não acabem bem. Você não vê nada disso aqui como viu no primeiro. Ok que talvez eu tenha só ficado muito impressionado e assustado por ser criança na época, mas realmente acredito que o filme de 2000 se esforça mais para trazer a sensação de perigo e violência, o que te deixa bem mais nervoso pelo destino dos personagens. Coisa que eu não me importaria de ter visto mais aqui nessa continuação. Continuando agora com o elenco, começando pela dupla, né, claro, Chicó e João Grilo, interpretados respectivamente por Selton Mello e Matheus, eu não sei pronunciar o nome dele, gente, vocês me perdoem, Matheus, eu vou chamar de Matheus, não conheço ele, mas vou fingir uma intimidade aqui pra facilitar a minha vida. Pensa, assim, numa dupla que envelheceu super bem. Para um filme que se passa 25 anos depois do original, a disposição, a energia que eles colocam nos papéis, nas suas interações, tem bastante humor físico aqui, que é muito difícil de fazer funcionar, mas eles conseguem.
eles agem como se não tivesse passado tanto tempo assim, sabe? O formato do Alto da Compadecida, o jeito como esses filmes são dirigidos, é aquele com longos diálogos, às vezes monólogos, umas piadas que só vão ter graça se algumas palavras forem ditas na entonação certa. E ele sempre nessa linha, com uma fluidez muito boa. É uma dupla de atores que você vê que funcionam muito bem juntos, que tem muita química, uma amizade que chega até quem tá assistindo. Dois trabalhos muito bons de verdade. E que ano pro Selton Mello, viu? 2 filmes seus em cartaz. Ainda estou aqui, né? Indicado a Oscar, Globo de Ouro. E agora o Alto da Compadecida 2, interpretando pessoas completamente diferentes. Muito bom. Em seguida, nós temos Fabiola Nascimento como Clarabella, a filha do coronel. É uma personagem nova e o motivo pelo qual eu trouxe ela aqui é porque eu não gostei da sua personagem. Na verdade, foi a única personagem que eu não faria questão que estivesse no filme ou que fosse escrita dessa forma, né? Eu acho que poderia ter sido escrita de um jeito diferente. A atriz faz um bom trabalho, tem uma energia boa, também muito caricata, mas a questão nem é essa. A única vez que eu sentia que o filme estava se encaminhando para uma caricatura negativa e bem perigosa do Nordeste era quando essa mulher aparecia. Uma coisa que eu respeito muito no primeiro filme é que não romantiza a pobreza e a seca, pelo menos não que eu me lembre. Ninguém dá graças a Deus porque não tem água, porque tá todo mundo ali na miséria. Isso não é visto como bonito. O que é ótimo, né? Porque não é. Porque é uma coisa muito triste. Toda vez que essa Clarabella aparecia, era pra dizer como essas coisas serviam de inspiração para as artes e que passar as férias ali no interior era meio que um estímulo para ela se inspirar na desgraça das pessoas para conseguir ter material para os seus projetos, para sua vida como atriz. Sei lá, um papo muito estranho. O jeito dela de enxergar essa parte do Nordeste foi tão fora da vida real e tão problemático que mesmo servindo como piada aqui e ali, eu achei muito arriscado. A tristeza sendo vista de perto continua sendo só triste, né? Muitas falas dela tentam romantizar algo que é só triste. Eu acho isso um perigo porque tem gente por aí que pensa exatamente como ela, mas como o filme não faz questão de questionar isso, ou trazer alguma reflexão, ou uma problemática em cima desse comportamento dela, como tá só ali e pronto, ela termina o filme exatamente desse jeito. Você abre um espaço para que quem foi ver o filme e pensa desse jeito continue pensando desse jeito. Então, pessoalmente, achei uma mentalidade muito perigosa de se trazer pro filme disfarçado de comédia, que eu nem achei tão engraçado assim, só estranho. Inclusive, por falar em estranho, a ideia de uma atriz de 46 anos interpretando uma pessoa que se comporta como uma adolescente de 15 não funcionou muito pra mim. A personagem é escrita pra agir como uma menina de 15, 16 anos, sendo que a atriz escolhida não condiz com o que eles querem da personagem. Por exemplo, na cena que ela tá ficando com o Chicó e o pai dela chega em casa, ela fica: meu Deus, meu pai chegou, você tem que se esconder porque não sei o que. E eu só pensava: mulher, tu não tem quase 50 anos? Toma vergonha nessa sua cara, pelo amor de Deus. Meu pai tá vindo, se esconde. Seu pai ia ficar surpreso por ver uma mulher solteira adulta de 46 anos dando uns beijos no cara? Sei lá, mano. Isso pra mim foi até meio vergonhoso. Há quem diga que por ser um filme de época, mesmo sendo mais velhas, as mulheres ainda tinham que responder e dar satisfação para o homem da casa e tudo mais. Então, beleza, mas eles não dão um contexto pra isso, né? Então foi muito estranho. E mais tarde na história, quando a Rosinha chega, que é uma mulher adulta, que é escrita e tem o figurino, as roupas de uma mulher adulta, ao lado da Clarabella você vê ainda mais a diferença, né? A participação da Rosinha foi muito importante até pra isso. Coisa que eu achei ótimo, né? A presença dela foi ótima. Essa questão aí da Clarabella, isso sim é algo que tava longe de ser decente. Por fim, uma rápida menção honrosa para Thaís Araújo, que faz a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que inclusive não é só o Selton Mello que tá tendo mais de um filme aí no cinema, ela também aparece no filme que a gente vai comentar daqui a pouco, o do Chico Bento.
Foi muito esperto tirar proveito das várias representações que o nosso país tem da Virgem Maria, da imagem da Nossa Senhora, e usar isso como justificativa para dessa vez ser uma outra atriz no papel e não a Fernanda Montenegro. Isso aí realmente foi bem esperto, mesmo não aparecendo muito. Sua caracterização é muito linda, é nítido que eles não estão tentando imitar e fazer a mesma coisa que já vimos antes, são versões bem diferentes, e que bom, eu não acho que teria dado certo se fosse a mesma coisa, mas sim dando a oportunidade para a atriz poder ter a sua própria versão dessa santidade, né, mostrada de uma forma tão bonita e humana no primeiro filme. Aqui a Thaís Araújo faz um trabalho muito bonito, tem seus momentos bem humanos também, o que é importante para a personagem e o que ela simboliza. Foi muito bom, apareceu pouco, mas quando apareceu fez valer a pena a espera, né, o tempo em tela. Bom, de acordo com os sites CNN Brasil e Nova Brasil FM, o filme custou por volta de 30 milhões de reais para ser feito, e nos primeiros 5 dias de estreia o filme teve mais de 1 milhão de espectadores, o que é bem impressionante. Hoje, no período que esse podcast está sendo gravado, mais de 3 milhões de pessoas já foram conferir nos cinemas e até agora já arrecadou mais de 60 milhões de reais. Ainda não temos nenhum anúncio ou novidade sobre um possível terceiro filme, nada foi confirmado, mas confesso que o jeito como a história terminou foi bem intrigante, né? A Rosinha levando o João Grilo pra viver fora da cidade, porque todo mundo acha que ele morreu de vez, o Chicó ficando por lá. Essa ideia de cada um tomando o seu rumo, tomando um rumo diferente e ficando por isso mesmo, me deixou curioso pra saber o que vem depois pra esses personagens. Não sei se um dia vamos saber, mas seria legal. No geral, de verdade, pessoal, eu adorei o Alto da Compadecida 2, acho uma sequência super digna do clássico original que todo mundo conhece. Se é melhor ou pior, aí já não sei, mas não me importo muito com isso, sinceramente. No fim das contas, consegue trazer os personagens de volta numa história divertida, é uma ótima opção para reunir a família no cinema. Há quem diga que tem uns estereótipos do Nordeste aqui e ali, a seca, a pobreza, personagens caricatos com sotaques bem carregados, né? E isso é realmente, né, é verdade. Não posso falar por todo mundo, mas eu sou nordestino e tirando a personagem Clarabella, que a gente já conversou, eu não vejo nada de errado aqui. Até porque a gente tá falando de um filme de época, onde o rádio ainda era o auge da comunicação, muita coisa era diferente, e ainda, né, baseado numa peça dos anos 50, sabe? E mesmo trazendo elementos como seca e pobreza, o filme ainda consegue ser super colorido, o que eu agradeço bastante. Uma coisa não precisa interferir, afetar a outra, e você vê que os atores têm toda a intenção de trazer uma história que as pessoas curtam e tenham orgulho que saiu do Brasil. Pelo menos foi isso que eu senti. Se tivesse alguma conotação negativa, eu seria a primeira pessoa a vir aqui dizer pra vocês, mas não acredito que tenha sido o caso. Também acredito que os críticos estão sendo muito duros com esse filme. Não é perfeito, mas tem a essência do primeiro, e isso por si só já é uma baita conquista. O carisma vindo da amizade dos protagonistas tá aqui de volta, é o centro da história, assim como a relação das pessoas com a fé e como a religião em muitos casos pode unir pessoas e servir de apoio durante momentos difíceis. Tem cenas bem engraçadas, tem romance. Eu gostei, juro. Quem ainda não viu e tiver a oportunidade de ver no cinema, né, recomendo, é o tipo de história que vale a pena tirar um dia pra conferir. Mas e vocês aí, que já viram? Gostaram? Ou acham que realmente é um filme péssimo, como tem muita gente dizendo por aí? Eu adoraria saber a opinião de vocês, principalmente quem tá escutando e é do Nordeste. Nossas redes sociais estão na descrição, vamos trocar uma ideia. E assim, vamos encerrando a primeira parte do episódio de hoje e já vamos dando início à parte 2, também com spoilers, sobre outro filme nacional, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Bora lá! O filme conta a história de Chico Bento, que tem uma relação especial com uma goiabeira da Vila Abobrinha. A árvore é ameaçada por um magnata local que quer pavimentar a cidade e construir uma estrada. É dirigido e coescrito por Fernando Freire, acho que é assim que se pronuncia. É baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Maurício de Souza e também já está em cartaz nos cinemas. Pessoal, é o seguinte...
Eu amo o universo da Turma da Mônica, do Chico Bento, tudo. Não só lia os gibis, como eu imagino que vocês também faziam, mas na adolescência amava a Turma da Mônica jovem e Chico Bento moço, era tudo de bom. Então a ideia de um filme só do Chico Bento me deixou muito feliz e animado. Chico sempre foi um símbolo, uma porta para comentários envolvendo a proteção ao meio ambiente, a valorização do contato com a natureza. Várias histórias trazem o personagem interagindo com figuras do nosso folclore também. Suas narrativas às vezes iam para um lado mais místico. Os trailers pareciam ótimos, o ator também. Então era o tipo de filme que antes mesmo de entrar em cartaz eu já estava torcendo para que fosse um sucesso. Então começo essa segunda parte da nossa conversa dizendo que se você teve alguma fase da vida em que chegou a ler e curtiu os quadrinhos do Chico Bento, independente se gostou ou não do filme, deve ter percebido pelo menos uma cena que te lembrou do gibi. Pra mim tiveram várias, mas a do começo, do Chico e o Zé Lelé se escondendo atrás de umas moitas e se aproximando da goiabeira pro Nholau não perceber. Nossa, isso é muito coisa de história em quadrinho. Se esconder atrás de uma árvore, quando na verdade claramente todo mundo tá vendo você ali atrás da sua silhueta. Esconder atrás de uma árvore, de uma planta, jurando que ninguém tá vendo, né? Outra coisa também foi aquela conversa no pôr do sol que ele teve com a goiabeira, né? Depois dando um beijo e um abraço nela. Isso é tão Chico Bento, mano. Foi visualmente uma cena linda e você sente a verdade vindo do ator. Foi maravilhoso. Então esse seria o primeiro ponto super positivo. Se você tem ou teve algum afeto por esse personagem e esse mundo do Maurício de Souza, realmente acredito que em algum momento você tem tudo para ser recompensado aqui enquanto assiste. Seja com o sentimento de nostalgia, seja alguma coisa específica que os personagens fazem que te lembra algum quadrinho. E isso é muito bonito. Algumas sequências parecia que eu tava assistindo mesmo os quadrinhos em movimento ali na minha frente, o que é muito difícil de se fazer. A Marvel costumava fazer isso muito bem até pouco tempo atrás, e ver uma produção nossa ter esse mesmo efeito é lindo demais. Agora, outro ponto que com certeza vale a pena trazer aqui também são as atuações. Quero falar com mais detalhes daqui a pouco, mas adianto agora porque o elenco escolhido realmente me fez lembrar dos personagens que eu lia quando era criança. Confesso que eu sou mais familiarizado com a Turma da Mônica do que do Chico Bento. Tem até uma personagem que não é da minha época, a Tabata, que aparece aqui, mas a caracterização é na medida certa. Visualmente, os figurinos, os cortes de cabelo, o chapéu de palha, tudo remete ao que a gente conhece, mas ao mesmo tempo eles não estão usando uma fantasia. É a versão realística desses personagens. Então esse cuidado na hora de adaptar também foi bem legal. O filme também tem umas mensagens bem bacanas. Esse zelo, aquilo que eu tinha falado, esse zelo e cuidado da fauna e flora do nosso país, que tantos empresários e homens dos centros urbanos tratam como se não fosse nada, como se não fosse necessário para nossa existência, né? E acabam só enxergando como um obstáculo para se ganhar ainda mais dinheiro, o que é algo bem característico do Chico Bento e ao mesmo tempo bem realístico, né? Ter um filme dele e não falar de meio ambiente seria ridículo. Também é destacado a importância de saber ouvir, de não só falar e esperar ser ouvido, mas também ouvir e entender o que o outro está falando. Essa é uma reflexão nova que trouxeram para o personagem. Não acho que ele tenha esse histórico nos quadrinhos de não saber ouvir, pelo menos não que eu me lembre, mas é o tipo de mensagem que não só é importante para as crianças que vão assistir, mas que muitos adultos principalmente podiam começar a aderir. Ainda mais nos tempos de hoje, que as pessoas têm mais energia para discutir na internet do que tentar entender o lado do outro. Então, de certa forma, foi uma mensagem bem atual, apesar de que eu acho que eles podiam ter feito ainda mais com isso. Beleza, mas olha, não sei vocês, mas tiveram umas questões aqui e ali que podiam ter sido melhores. Não acho que chegam a ser pontos negativos, mas ao mesmo tempo não é um filme perfeito também. Tenho aqui algumas observações. E curioso para saber se vocês concordam comigo ou não, né? Seguinte, vendo o trailer, fiquei um pouco sem acreditar quando eu descobri que o tema da história é só basicamente uma árvore que vai ser cortada e ponto. Eu ficava pensando, meu Deus, mas será que é só isso mesmo? Será que é suficiente para sustentar um filme de 1h30? Spoiler, não é suficiente, mas tudo bem. Eu ficava pensando, tem que ter mais alguma coisa, não é possível. E o filme começa logo dando uma informação interessantíssima.
não é uma goiabeira qualquer. A família do Chico tem a tradição de que sempre que alguém nasce na família, eles plantam uma árvore. E assim que a avó disse isso e mostrou a semente, eu pensei, caramba, mano, que esperto. Já estão apresentando ali uma conexão entre eles dois. A goiabeira que o Chico ama tanto foi plantada no mesmo dia que o seu nascimento. O que mais me empolgou com isso foi o cuidado que o roteiro teve em deixar claro como que isso vai justificar o amor que ele sente por essa árvore. Como que isso vai servir como motivação para ele querer dar o sangue para evitar que ela seja derrubada. Minha gente, pois eles nunca mais falaram sobre isso. A motivação passa a ser a memória afetiva e que ele só gosta de goiaba mesmo e ponto. É uma justificativa ruim? Não. É esse o problema que eu tive com o filme? Não. O meu problema foi que quando tudo terminou e eu vi que a história era só isso, eu pensei que eles não têm história suficiente pro tempo que o filme tem. Com todo respeito ao diretor, aos roteiristas, a história não é ruim, mas ela podia tranquilamente virar uma média-metragem de 45 minutos. Não tem necessidade alguma para esse filme ter 1h30. Não tô dizendo que eu não gostei da experiência, que eu tava doido pra ir embora, não é isso. A história só não sustenta, na minha opinião, a duração que o filme tem. Isso significa o quê? O tempo passa e dificilmente a história avança, principalmente na primeira metade do filme. Você sente um pouco a repetição em alguns pontos, né? O mesmo discurso do Chico em lutar pela árvore que você escuta no início é exatamente o mesmo no final, quando o trator tá ali esperando eles saírem do meio. Então fica aquela sensação que o passar do tempo não mudou a situação ou as pessoas. Enfim, sendo bem sincero, não sei se esse plot foi o melhor pra se fazer um filme, né? Pra se fazer um filme do Chico Bento. Se eu pudesse escolher, teria considerado outras opções. Agora, se tivesse que ser essa história mesmo, teria dado um jeito de deixar as coisas mais interessantes. E se, sei lá, ao invés de derrubar a goiabeira para fazer uma rua, e se fosse um prédio? E se eles brincassem mais com esse comentário da urbanização em áreas mais rurais? E se ele tivesse que pegar um ônibus e ir para algum lugar com a missão de falar com alguém, alguma figura importante que pode mudar totalmente o rumo da história? Algum chefe de um departamento, um CEO. Podiam até recriar um meme do Chico Bento no shopping que todo mundo ama. Fiquei com a sensação que podia ter tido mais história aqui, sabe? Mesmo que o final fosse o mesmo, podia ser ainda mais uma aventura do que foi. Repetindo, não foi ruim, tem bons momentos, foi só insuficiente. Agora outro ponto, que talvez vocês discordem. É um pouco mais infantil do que eu esperava. Ah, Lucas, mas é pra criança, é claro que vai ser infantil, seu imbecil. Eu sei. É esperado que seja voltado pra esse público, não acho que isso é um problema. É só uma oportunidade perdida. Chico Bento, Turma da Mônica são nomes conhecidos pelo país inteiro e não por uma única faixa etária. É uma marca que tem fãs de todas as idades. Você ter no título do filme um nome que chama a atenção das pessoas de várias idades diferentes para no fim das contas contar uma história quase que exclusivamente voltada para crianças, na minha opinião acaba sendo um tiro no pé, porque você corre o risco de abrir mão de todas as pessoas que poderiam se interessar por um filme que elas até então tinham tudo para dar uma chance, sabe? Não tô dizendo que eu queria que fosse um filme classificação 18 anos, com um monte de sangue e violência, jamais. Eu digo isso pensando nos filmes da Disney, que são o maior exemplo que eu posso dar aqui. Os filmes da Disney, Pixar, olhando de longe, tem tudo pra apelar só pras crianças. Mas quando você dá uma chance e percebe que tem coisa ali pra todo tipo de idade... Olha quanta gente ano passado foi ao cinema assistir Divertidamente 2. Pais, tios, irmãos, avós, todo mundo indo junto e absorvendo de uma forma diferente a experiência. Pra mim, eu sentia que Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa tinha potencial pra conseguir fazer a mesma coisa. E pra ser justo, em alguns momentos até consegue, ou chega perto, com a cena dele conversando com a Goiabeira, interpretada pela Thaís Araújo, na sequência do sonho e tudo mais. Mas no fim das contas realmente é uma obra voltada para um público bem mais específico do que precisaria. O que não é errado, é só uma pena mesmo. Agora, seguindo com os personagens, destacando só alguns, temos, claro, o maravilhoso, icônico Chico Bento, interpretado por Isaac Amendoim.
esse ator é um fofo por vários motivos. Primeiro porque ele se chama Amendoim, né? Só isso pra mim já é motivo suficiente pra querer arrancar a bochecha desse menino. Mas além disso, a capacidade dele de se transformar no personagem é muito legal de assistir. Ele é um ótimo Chico Bento. Adorei as pausas que ele fazia para conversar diretamente com o público. Você vê que ele tá super à vontade trabalhando com um monte de câmera na cara dele. Isso não contém a sua performance. É bem expressivo. E tem umas cenas aqui que exigem dele uma carga emocional que eu não sei se toda criança conseguiria entregar. Como eu falei antes, a sequência dele ao pôr do sol, conversando, emocionado, com uma árvore, foi tão boa como se ele estivesse conversando com uma pessoa ali do lado. Imagino como deve ter sido difícil escolher uma criança só para representar uma personalidade tão marcante no entretenimento brasileiro, mas Isaac Amendoim provou ser uma ótima escolha para o papel. E adorar se ele retornasse com o personagem em futuros projetos. Inclusive, ainda sobre o Chico, fazendo um rápido parênteses aqui, eu passei anos da minha vida jurando que o Chico Bento era nordestino, que ele morava no interior do Nordeste. Na verdade, eu nunca fui muito bom em diferenciar sotaques do Brasil. Então, mesmo vendo os filmes animados, eu nunca era algo que passava pela minha cabeça, né? Sempre imaginei que morava no interior do Nordeste, mas de acordo com a internet, é no interior de São Paulo, com uma certa influência mineira, né? Jamais eu iria adivinhar isso, mas bom saber. Em seguida eu queria trazer a dupla Luiz Lubianco e Débora Falabella, que fazem respectivamente o Nholau, o dono da goiabeira, e a Dona Marocas, né, a professora da escola. Tô trazendo os dois juntos aqui porque em ambos os casos nós temos atores que casam muito bem com seus personagens. A Débora principalmente, meu Deus, parece o quadrinho ganhando vida ali na minha frente, é idêntica. Mas que mesmo assim não tem muito o que fazer. Eles se encaixam tão bem no mundo do Chico Bento que é uma pena ver que no resultado final nenhum dos dois teve momentos tão marcantes quanto deveriam. E a gente sabe que esses dois são mais do que capazes de entregar uma cena forte e memorável, mas simplesmente a história não deu espaço suficiente para eles. Eu sei que os protagonistas são todas as crianças, o destaque deve ser deles sim, mas não às custas do mau uso de atores maravilhosos. Por exemplo, eu acho que eles podiam ter feito mais coisa com o fato da professora ter sido a única adulta que se deu o trabalho de ouvir as crianças e tentar entender por que derrubar a goiabeira era tão importante para eles. Com poucas mudanças, ela podia super ter participado mais da narrativa. E quanto ao Nholau, uma vez eu li um comentário, não sei se é verdade, tá bom? Mas eu espero muito que sim. Dizendo que quando o Chico cresceu, o Nholau admitiu pra ele que apesar de toda a dor de cabeça e confusão, ele só deixava a goiabeira ali pra ele, né, durante o período da infância. De fato, tinha um afeto e carinho ali o tempo todo, e não ter pelo menos uma cena entre eles dois que explorasse ou só mostrasse mais esse lado, foi uma pena, de verdade. Adoraria ter visto mais dessa relação. Mas os atores estão muito bem, no fim das contas, então isso que importa. Bom, seguindo com os números, olhando os sites da Isto É e Paris Filmes, a gente vê que o filme custou 7 milhões de dólares para ser feito. Quanto à bilheteria, não achei nenhum valor específico, mas vi que o número de espectadores na estreia foi de 45 mil, mais do que a da Turma da Mônica Laços, que foi 44.600, o que é ótimo. De valores de bilheteria mesmo, realmente não encontrei. Adoraria saber que tá gerando uma quantia boa o suficiente para termos uma continuação, mas não sei bem como seria isso, porque eles têm muitas decisões para tomar. Se realmente tivesse uma continuação, seria direto para os cinemas? Com a Turma da Mônica tivemos filmes no cinema e séries no Globoplay. Outra coisa, seria com o mesmo elenco, porque criança cresce muito rápido, né? O elenco da Turma da Mônica mudou umas 3 vezes aí. Então, tô curioso para ver quais novidades vamos ter envolvendo o futuro desses personagens. Em um mundo perfeito, eles fariam um crossover entre a Turma da Mônica e o Chico Bento. Cada um teria seus 2, 3 filmes. Depois uma nova trilogia, onde os mesmos atores agora seriam adolescentes, com histórias mais maduras e macabras que nem tem nos quadrinhos. Se eles quisessem fazer um universo cinematográfico só com os personagens do Maurício de Souza, daria super certo. Eles têm material pra isso, ia ser incrível. Mas enfim, sonhar é de graça, né?
Olha, no geral, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é uma introdução bem boa do personagem para as telas do cinema, é bem atmosférico, tem a cara, a personalidade, os visuais que você esperaria de uma história do Chico. O mesmo eu digo das mensagens, traz comentários sociais que você esperaria que tivesse em um filme dele. É um filme fofo, tem muito coração, mas traz uma aventura tímida, meio contida, pouco ambiciosa. Repetindo, isso não precisa ser um problema. Quem amou o resultado final do jeito que tá, ótimo, maravilha. Mas como fã do personagem, que tava bem animado pra assistir, esperava um pouco mais. Eu gostei, mas acho que é o tipo de filme que se eu tivesse assistido quando criança, teria amado. Se você é fã dos personagens do Maurício, eu diria que vale a pena conferir pelo menos uma vez. Por ser um filme brasileiro, eu quero muito dizer, leva a família toda, vamos apoiar o cinema nacional e tudo mais. Mas também preciso ser sincero, com o ingresso do cinema tão caro hoje em dia, na minha opinião, é o tipo de história que dá pra você esperar chegar no streaming, Globoplay, Telecine, sem problemas. Quem for ver no cinema, ótimo, mas quem não puder ou preferir esperar ver em casa, também é uma opção super válida. Pro público que não tá muito no hype, não acho que é o tipo de filme que vai fazer muita diferença entre assistir numa telona grande ou na tela de casa mesmo, sabe? Tá, mas e vocês que já assistiram, gostaram? Também esperavam um pouco mais? Tem alguma coisa que vocês mudariam ou que faltou? Viram que o Maurício teve uma participação especial? Eu tinha certeza que ele ia aparecer. E que bom que apareceu. A essa altura já virou o nosso Stan Lee brasileiro. Só falta criar um universo cinematográfico, né? E avisando também que não tem cena pós-créditos, beleza? Eu pesquisei. Mas comentem aí suas impressões, seus feedbacks, o que acharam. No YouTube estamos como podcast de Sessão às 6. No TikTok, @podsessãoàs6. E no Instagram, @Sessão às 6. Assim fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês. E ainda ficam por dentro das novidades dos próximos episódios, beleza? E assim, meus amigos, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Dessa vez sobre O Alto da Compadecida 2 e Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Que título maravilhoso deram pra esse filme. Espero que tenham gostado. Se sim, manda esse episódio pra alguém que vocês conhecem, que já viu esses filmes, ou se ainda tá na dúvida se vale a pena assistir, ou só quer trocar uma ideia mesmo, porque ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Dito isso, vamos ficando por aqui. Próximo episódio temos tudo pra começar oficialmente a temporada do Oscar de 2025. Os indicados já saíram hoje inclusive. Então temos muito o que conversar. Preciso sondar com muita calma quais são os filmes que vão ganhar podcasts. Ou então, qualquer coisa eu posso fazer uma enquete ali nos stories do Instagram para vocês participarem, deixar vocês escolherem também. Mas é isso, espero me encontrar com vocês em breve. Se você escutou até aqui, cara, muito obrigado. Um beijo enorme e até mais.